a oportunidade de ouvir, neste caso, o Carlos Barbosa da Cruz, jornalista da CMTV, o comentador da CMTV, que um jogo que se passou fora da realidade do Futebol Clube do Porto, o jogo do Moreirense em que Rodrigo Conceição foi expulso, acabou por ligá-lo à família do treinador Sérgio Conceição. E, Diogo, comentários novamente por parte de jornalistas de um jogo que não tinha a ver com o Futebol Clube do Porto, acabam por fazer essa ligação. Sim, correndo o risco de nos repetirmos um pouco, é mais uma figurinha muito triste a querer atirar-se e atingir o grande Sérgio Conceição, que é uma figura por demais superior comparado com alguém como Carlos Barbosa da Cruz. Porque isto não é novo, nem em relação a ele, nem em relação a outros comentadores, como por exemplo falamos aqui no ano passado de Domingos Amaral, que também foi pelo mesmo caminho, de insultar Sérgio Conceição e a família, que é uma coisa que ultrapassa todos os limites. Isto não existe em lado nenhum. Há um mínimo de decência que é, se quer criticar duramente até alguém, não é pela família, isso não faz sentido, isso é de uma profunda falta de educação, de uma profunda falta de respeito, e tem sido constante em relação a Sérgio Conceição fazerem isso. Já usaram os pais para insultar o Sérgio Conceição, agora usam os filhos para insultar o Sérgio Conceição, que é uma personalidade que ainda por cima que não merece absolutamente nada isso. Isso é uma coisa que acho que não se faz a ninguém. O Sérgio Conceição, em particular, não merece. Tem uma história de vida dura, em que subiu a pulso por causa do mérito que teve e que tem como jogador e como treinador, de condições familiares que não eram fáceis, de uma família numerosa, à qual ele presta todo o apoio que pode, que tem uma ligação à família que é profundíssima, aos pais, aos filhos. Isso já foi manifestado por ele publicamente em diversas ocasiões. Não há nada, enquanto cidadão, que possa ser apontado ao Sérgio Conceição, absolutamente nada. Nada. É alguém admirável precisamente por ter superado tantas adversidades e por estar num nível tão grande como aquele que está, que é um nível atingido por muito poucas pessoas em Portugal. Não falo só no futebol, o Sérgio Conceição é um dos melhores do mundo na profissão dele. Quantos aqui nesta mesa, nenhum de nós é, seguramente, não é? Não querendo faltar ao respeito a ninguém, mas é verdade, que Carlos Barbosa da Cruz não é, seguramente, nem nenhum dos companheiros dele ali é. E querer tentar sempre diminuir alguém por causa da sua família e usar a família para o atingir é de uma canalhice sem nome, que não surpreende vindo de alguém que tem este perfil, que é um advogado de negócios, que foi administrador da Cofina, que é advogado da Cofina, o que deve ser um motivo de grande orgulho, não é? Daquele grupo editorial fantástico, que esteve envolvido, há notícias disso, o seu envolvimento nos Bahamas Leaks, que é um conjunto de leaks muito importante sobre várias sociedades e negócios em offshores e nos quais Carlos Barbosa da Cruz esteve envolvido. É um caso que envolve também os Bahamas Leaks, o filho de Pinochet e a forma como Pinochet era financiado no Chile. É uma história. Por isso é este tipo de personalidade que procura achincalhar o Sérgio Conceição, que não tem moral nenhuma. Quem é Carlos Barbosa da Cruz e depois vem com aquelas coisas dos irmãos Metralha de procurar colocar em causa a honorabilidade pessoal do Sérgio Conceição, que é absolutamente inatacável. E nós sabemos que o problema é ele estar no Futebol Clube do Porto, é ele defender há tantos anos e em diferentes, como jogador, agora como treinador, defender tanto o Futebol Clube do Porto, ser alguém tão vinculado aos valores e ao espírito do Futebol Clube do Porto, e isso causa nos nossos adversários uma comichão muito grande. Porquê? Porque essa vinculação ao espírito, aos nossos valores e associada ao mérito profissional de alguém como o Sérgio Conceição, que teria esse mérito no Futebol Clube do Porto ou noutro sítio qualquer, porque ele de facto é um enorme treinador, isso a consequência normalmente é o sucesso, e o sucesso do Futebol Clube do Porto, então em Lisboa, causa muita impressão.
Mas por isso eles continuem que nós cá estaremos sempre para defender o nosso treinador, porque é um orgulho sempre poder fazê-lo, porque ele merece e porque isto é uma canalhice inqualificável. E agora, Miguel, faço-te a mesma pergunta. E do facto de usarem esta ponte familiar para atacar uma pessoa que não está ligada diretamente à expulsão, neste caso, claro. Rodrigo. Vamos ver, a utilização a qualificação e a utilização da família do Sérgio Conceição, no caso concreto, para atacá-lo, diz bem, ou diz tudo de quem utiliza esses meios. Quer dizer, não diz nada do Sérgio Conceição, como disse o Diogo. O Sérgio Conceição, do ponto de vista familiar, é um exemplo para todos. Tem uma família de 5 filhos, quer dizer, cuida deles, tem gente que se orgulha de ser filho e de ser parte desta família e, portanto, ele não tem nada a temer. Muito diz quem utiliza este tipo de argumentos para atacar as pessoas, como foi o Carlos Barbosa agora, como foi o Domingos Amaral em seu tempo. Mas há aqui um ponto que é a razão de ser tudo isto. A razão de ser tudo isto é que o aparecimento destas figurinhas do Carlos Barbosa faz parte, tudo isto, eles são peças de uma campanha contra o Porto, ponto. E não é uma campanha de agora. O grande problema, como o Diogo há bocado referiu, é que o Porto tem um conjunto de valores que não abdica. Não é de hoje, é de sempre. E quando esta gente detecta nos nossos gente de valor, atacam-os. Logo. E só fazer um exercício de memória muito pequenino, são 3 ou 4 exemplos. O maior de todos nós, em termos de símbolo, de construção do portismo, o melhor treinador de sempre, José Maria Pedroto, foi absolutamente atacado. Denunciou roubos de igreja, mas a sua competência levou a criar um Porto, juntamente com Jorge Nuno Pinto da Costa, a criar um Porto que se tornou imparável para esta gente. E eles nunca lhe perdoaram. Nunca lhe perdoaram. O José Maria Pedroto é, de longe, mas de longe, o melhor treinador português de sempre. E o reconhecimento que tem desta gente é zero. Porque não lhe perdoam isto. Como não perdoa também ao nosso Presidente o número de títulos que ganhou, que ganha e que vai ganhar. Não lhe perdoam. Porquê? Porque é alguém competente e que faz frente. Sedimenta os valores do Porto. E isso, para esta gente, é imperdoável. E também o Jorge Nuno Pinto da Costa é atacá-lo por dimensões pessoais que nada têm a ver com a questão do desporto. E, portanto, isto não é uma estratégia nova. O Sérgio Conceição tem, de facto, o azar, que para nós é uma sorte, e para ele também é uma sorte, mas o azar para esta gente, de estar no Futebol Clube do Porto. E porque é alvo destes ataques. E vai continuar a ser alvo enquanto cá estiver. Enquanto cá estiver a ganhar. Porque esta gente identifica a competência. Eles conhecem, eles sabem onde a competência está. E atiram-nos forte. Atiram-nos forte. Esta gente toda, o Carlos Barbosa, o Domingos Amaral, a Leonor Pinhão, como antes o Alfredo Farinha, esta gente toda de qualidade muito duvidosa, e que desportivamente valem zero. Este senhor, Carlos Barbosa, do ponto de vista do desporto, é um zero à esquerda, completamente. Okay? Servem-se isto. E mais, e há depois também uma estratégia, isto já não tem a ver com o Porto, isto tem a ver com estratégias internas desta gente, que sabem bem que uma das maneiras, das mais importantes, de ganharem relevo nos seus clubes, qual é? Dizer mal do Porto. Dizer mal do Porto, Pinto da Costa, Sérgio Conceição agora, isso dá-lhes relevo. E isto, eles estão aos saltos. A ver quem salta mais alto, a ver quem é que diz o impropério, o insulto mais forte. Isto que este senhor fez é, como disse o Diogo, de uma profunda má educação. Nós aqui no Porto utilizamos palavras mais fortes, que apesar do adentado da hora, mais vale não as dizer agora. Mas isto tem nomes, aqui diz-se muito bem. E fico por aqui.
Agora o Bernardino vai complementar. Também não tenho muito mais a acrescentar, também é sobre isto. Falaste aí num ponto que é muito importante e que a maior parte das pessoas, evidentemente os mais novos, não se lembram. Sou do tempo, de facto, disso, do José Maria Pedroto, que era atacado, vilipendiado também na altura, e inclusivamente teve duas figuras que eram sempre muito superiores a ele e com quem se comparava José Maria Pedroto, Mário Wilson e Fernando Aires. Exatamente. E esses sim eram os senhores, eram os sabedores que sabiam estar, não eram aqueles que atacavam e que queriam jogar ou ganhar a qualquer custo. E é evidente que isso também só começou a acontecer porque José Maria Pedroto antes no Boa Vista era um santo, o José Maria Pedroto antes no Vitória de Setúbal era um santo, quando chegou ao Futebol Clube do Porto é que passou a ser o diabo personificado numa figura de treinador e começou a ser atacado por toda a gente, até o próprio Joaquim Meirim era um grande treinador comparado com o José Maria Pedroto. Todos eram. Mas isso também é cíclico. E quem vem para treinador do Porto sabe que mais tarde ou mais cedo, muito mais cedo do que aquilo que poderá pensar até, vai ter que levar com isso. E tem vários exemplos. Tens o exemplo do tradutor José Mourinho, que era o homem que aqui estava sentado no Futebol Clube do Porto e que era apelidado de tradutor, que nem treinador adjunto era, nem outra coisa qualquer. Era um intérprete, muitos deles chamavam-lhe intérpretes, outro era, enfim, com outra conotação, o tradutor. A verdade é que depois o Mourinho passou a ser o maior do mundo quando ganhou aqui, quando saiu daqui, quando foi além fronteiras, a partir daí já era o number one e toda a gente foi atrás dele. Foi só quando saiu daqui. Sim, só quando saiu daqui. Quando estava aqui mesmo a ganhar era mal educado, era arrogante, era tudo isso. Saiu daqui passou a ser o special one. Passou a ser o maior. Outro exemplo também bem recente, para as pessoas não dizerem que eu, com a idade que tenho, que só vou buscar nomes ao mausoléu, não senhora, temos o Lopetegui. Outro que foi vilipendiado aqui, também, precisamente porquê? Por ser treinador do Futebol Clube do Porto e por querer coisas diferentes e porque se meteu, ainda por cima meteu-se, não, respondeu a ameaças ou pelo menos a más criações também de um treinador que na altura estava no Benfica chamado Jorge Jesus, que não a teve só com o Lopetegui, teve com outros treinadores. Portanto, isso é cíclico, é normal. Agora, infelizmente, que se ataque o treinador, Sérgio Conceição, podem estar no direito dele. Que se ataque as suas opções, boas ou más, sobre táticas, sobre substituições, sobre jogadores a meter ou a deixar de meter, também estou como diz o outro, cada um tem a sua opinião e há um treinador em cada um de nós e toda a gente está na disposição de poder fazer isso e dizer o que é. Agora, há uma coisa que é fundamental. Nunca na vida, mesmo nesses tempos antigos, eu vi alguém atacar de modo tão soez e tão baixo a família de alguém. Isso não se utilizava antigamente. Antigamente podias dizer mal do treinador, podias dizer mal, nunca dirias mal do homem, porque não o conhecia suficientemente bem para isso, mas também não dizias mal da família. Chegamos a um ponto em que até já isso serve. Foi, conforme vocês já disseram também com vários exemplos que aí formaram, e esqueceram-se de um, importante, que é o Seixas da Costa, que também fez o mesmo para com Sérgio Conceição e que depois meteu o rabinho entre as pernas e deu o dito por não dito, porque as coisas poderiam piar fino. Não sei se vai acontecer o mesmo ou não com esta figura que agora se me aparece por aí, que eu nem sei como é que se chama, é o senhor Carlos Barbosa da Cruz. Não conhecia, muito sinceramente, mas assim que o vi, ou quando olhei para ele, fazia-me lembrar, eu quando olho para ele faz-me lembrar logo de imediato, ainda não é este o Dalton, mas faz-me lembrar o romance do Mistério da Casa de Sintra de Eça de Queiroz, ou da Estrada de Sintra de Eça de Queiroz, em que de facto havia lá uns salteadores, mas depois, como ele utilizou a expressão metralha, e como gosta de facto da banda desenhada, eu lembrei-me logo dos irmãos Dalton, classificados como os bandidos mais idiotas do faroeste, pelo seu próprio criador, o ilustrador belga Maurice de Weber. E para não ir, de facto, e de facto a semelhança é enorme, para não ir muito mais longe, basta só dizer que quem quiser agora, se quiser seguir e fazer algumas histórias acerca, inventadas acerca com a personagem ou deste senhor, evidentemente com os irmãos Dalton, se calhar agora terá a hipótese de o poder fazer, quer nas matas do Jamor, inventar umas histórias daquilo que se passa nas matas do Jamor, ou então pelas escuras noites, pelas ruas escuras da noite do Parque Eduardo VII.
É onde eu vejo, de facto, estas figuras, de facto, a deambular e com todo o seu quê de estranho que têm. De resto, não me admira absolutamente nada e um dia destes também vai pedir desculpa com toda a certeza ao Sérgio Conceição e irá dizer que nunca quis atingir o seu bom nome, etc. Conforme todos os outros. Depois metem o rabinho entre as pernas, assim aconteça ao mesmo, até porque os tribunais servem precisamente para isso. Muito sinceramente, desconhecia, não sabia quem era o senhor, mas quando olhei para ele, de facto, a fisionomia levou-me logo para os grandes irmãos Dalton, os bandidos mais idiotas de Faroeste. Antes de avançarmos com este tema, só queria fazer uma pergunta ao Miguel, porque trouxe o nome de José Maria Pedroto. Estamos agora com Sérgio Conceição no comando. Eu pergunto-lhe se isto vai acontecer sempre, porque o Bernardo falou de cíclico, se é algo que vai acontecer, quem seja o homem ao leme. É inevitável, ou seja, é absolutamente, infelizmente é inevitável. E quem tem um bocadinho mais de memória, que nós vamos tendo, só o Bernardino por dentro, eu estou por fora, na bancada, mas isto é inevitável. O que nós vamos assistir é isto. Estes senhores só se acalmam quando, e portanto nunca se acalmam, quando chegam à conclusão que o Porto não é perigoso. Portanto nunca estão calmos. Todas as figuras que na nossa história conseguem afirmar-se, e são muitas, em vários desportos, são dizimadas. Os modos para isso são diferentes. Hoje nós temos as contas falsas no Twitter que esta semana multiplicaram-se. A dizer mal do Sérgio Conceição, andaram na tática, mas não é só, multiplicaram-se. E, portanto, as táticas de minar as nossas figuras mais relevantes hoje são diferentes. Mas é algo que se vai repetir, porque se repetiu ciclicamente. O José Maria Pedroto é o exemplo mais acabado, como disse o Bernardino. E acho que é bom forçar isto. Nós, na altura, de facto, nós tínhamos o José Maria Pedroto, que fez, não é do futebol do Porto, fez do nosso clube, um clube de dimensão estratosférica, ajudou a fazê-lo. Ia dizer isso. E deu aquilo que é a característica mais marcante do futebol português. E portanto, é alguém marcante. Compará-lo com um Mário Wilson desta vida, com um Fernando Vaz desta vida, que treinaram o Benfica, o Sporting e o Setúbal, por aí fora, mas que não tiveram relevo nenhum, não fizeram nada de relevante. Bons treinadores, é evidente. Bernardino, bons há muitos. Extraordinários há um. Havia um. E o que este senhor, que a comunicação na altura fez foi, quis fazer, foi colocá-los ao mesmo nível. Não há nível possível. José Maria Pedroto é o melhor treinador português de sempre. Por tudo isto. Pelo que fez no clube, pelo que fez no futebol português. Pelo que marcou no futebol português. E, portanto, Sérgio, a esperança de que isto mude, nunca. E ainda bem. E agora termino isto. Ainda bem. Ainda bem. Porquê? Porque é sinal que nós, no nosso clube, somos capazes de gerar figuras que os incomodam. E como é que nós os incomodamos mais? Ganhando. Isso é que é um aborrecimento muito grande para todos aqueles que não gostam de nós. E que são muitos. Não é? E que hoje, com todos estes meios que têm à disposição, nos querem arrasar, mas não vão conseguir. Já falámos de vitórias.